Mateus capítulo 6, versículo de número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pode se assentar. Perdão, o que é perdão? Perdão é a cessação, que vem de cessar, de parar, um ressentimento, o sentimento da raiva, o desejo de punição em relação à ofensa ou erro que alguém cometeu com outra pessoa ou consigo mesmo. O perdão é o processo de mudança de sentimentos e de atitudes que envolve a liberação de emoções negativas para restaurar e construir relacionamentos mais saudáveis, trazendo alívio emocional e contribuindo para o bem-estar. Então, o perdão nada mais é do que cessar dentro de mim um sentimento ruim. É eu liberar de dentro de mim um ressentimento pela ofensa de alguém ou comigo mesmo. Nós lemos em Mateus capítulo 6 que Deus, Ele perdoa aqueles que perdoam. Quem não perdoa aos homens as suas ofensas, por Deus também não é perdoado. Eu li na Bíblia que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas dentro da Bíblia eu descobri que existe outro pecado que não tem perdão, quando eu não perdoo alguém. Porque está escrito: se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus também não me perdoará. Então significa que se eu não perdoo, se eu guardo mágoa, quando eu oro, Deus não ouve a minha oração. A oração de muitos são impedida porque não liberaram o perdão. Muitos, Deus não responde a sua oração porque existe uma barreira no coração chamado mágoa. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 12, diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para mim receber o perdão de Deus, para Deus ouvir a minha oração, para Deus agir na minha vida, eu preciso perdoar. Existem crentes que têm um coração com uma mancha chamado mágoa, que não conseguem conversar com seu irmão por causa da mágoa, não conseguem dar a paz para o seu irmão por causa da mágoa, não consegue mais sorrir para o seu irmão por causa da mágoa, não consegue falar bem mais do seu irmão por causa da mágoa, do ressentimento. Enquanto não purificar esse coraçãozinho, Deus também não te perdoará dos seus pecados. E aí é algo que está na Bíblia, algo que a Bíblia revela. E o problema é que há muitos que estão nos altares de Deus desta maneira. A mágoa significa uma sensação dolorosa, desgosto, tristeza, que surge de uma ofensa, de uma decepção. Pessoas se magoam porque foram decepcionadas, pessoas se magoam porque foram afrontadas,
Pessoas se magoam porque receberam palavras negativas e críticas destrutivas. Pessoas se magoam por meras atitudes pequenas e palavras ínfimas, pequenas, de ataques, de ofensa. Mas mesmo sendo palavra de ofensa, mesmo sendo um levante, mesmo sendo uma afronta, mesmo sendo uma atitude que a gente entende como ingratidão da parte de alguém, como cristão, a Bíblia diz: oferece a outra face, perdoa, ora por ele, libera perdão, purifica o teu coração. Aí acontece algo que não deveria acontecer. Ao mesmo momento que eu estava sorrindo, conversando tranquilamente, no outro dia aparece com uma cara amarrada, por causa da mágoa. É aquele negócio chamado duas faces. Mas Deus não quer que andemos com duas faces. Ele quer que tenhamos uma face, a face de cristão, a face de servo de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, que ouvindo coisa boa ou ruim, ofensa ou não ofensa, ele continua com o brilho do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Não fez do jeito que eu gosto, já não vou mais cumprimentar, já não vou nem olhar na cara. Já não fez do jeito que eu dei opinião, já não vou nem mais apoiar o meu líder, o meu pastor. Já não vou mais vou largar até o cargo, porque não fez do jeito que eu quero, porque não fez do jeito que eu quis, não falou o que eu quis ouvir, não amassageou o meu ego. Aí cria mágoa no coração. Enquanto tu não perdoar o teu irmão, Deus não ouvirá a tua oração. E vai ter mais coisa aqui sobre quem não perdoa. Preste atenção. Tem pessoas que causam a mágoa e aborrece o seu próximo. E eu vou ler o que acontece com essas pessoas. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 15. Quem quiser acompanhar, 1 João capítulo 3, versículo de número 15. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem parte nele a vida eterna. Quem entendeu? Eu vou explicar isso aqui. Aquele que causa um aborrecimento por dureza de coração, por ignorância, aquele que causa mágoa no seu irmão, aquele que aborrece ele, sabe que vai ficar aborrecido, vai lá e faz, vai lá e fala. A Bíblia está dizendo que você, ou se for no meu caso, eu serei um homicida. Homicida é quem mata. A Bíblia está dizendo que quem causa aborrecimento no seu irmão, quem causa mágoa no seu irmão, é como um assassino, é um homicida. E os homicidas não entrarão no reino de Deus. Está vendo quanto é sério? Está percebendo quanto é sério? Porque quem tem um coração magoado, ele morre espiritualmente. E quem causa mágoa é um homicida. Tanto quem tem coração magoado, que não liberou perdão, e quem causou a mágoa, os dois estão trilhando o mesmo caminho. Mas é triste para quem causa a mágoa. Mais triste ainda para quem causa o aborrecimento do seu irmão. Jesus nos ensinou algo importante, até para ofertar. Daqui a pouco eu vou fazer a parte das ofertas, né? Até para ofertar, se eu tenho algo contra o meu irmão, primeiro eu preciso me reconciliar com ele. Ou liberar o perdão, ou perdoar. Quem está entendendo? Quem tem algo no seu irmão, algum aborrecimento, ou causou aborrecimento, primeiro precisa se consertar com ele, antes de ofertar na casa de Deus. Porque Deus também não vai receber a tua oferta, nem a minha oferta, se eu estiver nessa situação.
Se não recebe a oração, quanto menos a oferta. Deus não ouve um coração magoado. A pessoa magoada, ela é uma porta aberta para influências malignas, porque ele está perdendo a comunhão com Deus. O coração está magoado, então ele perde, fica fraco, não consegue nem orar direito. Vai orar, não sente mais força, não consegue mais jejuar, não sente mais a presença de Deus, perde a vontade de ir para a igreja, congregar, e aí vira uma porta aberta, a casa acaba ficando vazia, porque se afasta do Espírito de Deus, e aí a influência maligna entra. E aí começa o que? Através disso começa o que? O levante. Aquela pessoa que deu lugar para o inimigo começa a se levantar, começa a se irar, começa a ter desejos ruins, começa a falar além dos limites, porque o coração está aberto para a mágoa e para o que é ruim, para influências malignas. Há pessoas que estão possuídas porque não conseguiram liberar perdão. Mateus capítulo 18, versículo de número 3. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo de número 3. Olha como deve ser o nosso coração. Mateus capítulo 18, versículo de número 3. Em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Talvez não é esse ensino que a gente queria ouvir, mas é a verdade que a palavra de Deus ensina. Se nós não nos fizer como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Não está falando sobre brincar, não está falando de correr para lá e para cá, não está falando de fazer brincadeiras de criança, mas ter um coração puro como de uma criança, que apanha agora do pai e da mãe, chora, daqui a pouco volta abraçando e sorrindo seu pai e sua mãe. Assim deve ser o nosso coração puro, pureza, aleluia, inocência, pureza, aleluias. Nós apanha agora, mas depois volta abraçando aquela pessoa que nos bateu, volta sorrindo para ela e dizendo: eu te amo, meu irmão, e Jesus também te ama. Ele clamou, mas ele clamas. Diga glória. É difícil, às vezes é difícil fazer isso, mas é a verdade. Olha o que acontece. Um membro magoado, um membro do corpo de Cristo magoado, ele pensa que é o único que passa a luta. Ele está naquela situação de mágoa, ele passa tanta luta, e na mente dele, ninguém passa mais luta do que eu. Se alguém passasse o que eu estou passando, eu ia ver o que é luta, mas na verdade não, tem gente numa situação pior. Cada um tem uma luta. A Bíblia diz que nós recebemos a carga que nós podemos suportar, não além daquilo que podemos suportar. Cada um tem uma prova, mas quem tem o coração magoado, para ele parece que a pior luta é o que ele passa. É como se fosse o mundo girando em volta dele, a última bolacha do pacote. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Membro magoado se sente sem atenção. Para ele todo mundo recebe atenção, mas ele é o único que não recebe. Só ele que não recebe oportunidade, só ela que não recebe, só o membro, aquele membro magoado, só ele que não tem atenção. Ninguém dá valor para mim, só Jesus me ama. Na verdade não, Jesus ama, e temos o corpo de Cristo que também ama. Aleluias, glória a Jesus. Um membro magoado se revolta fácil, não pode tocar que infla, não pode dar uma orientação, um aconselhamento, oferecer às vezes uma ajuda, uma palavra de ajuda, e se levanta, que traz uma palavra de afronta, porque o coração está magoado. Glória.
se levanta contra os seus líderes, se sente desprezado por todos. Agora, preste atenção em 3 tópicos importantes. Quem toma a Santa Ceia com mágoa no coração, nós vamos tomar a Santa Ceia no domingo, né? Quem toma a ceia com mágoa, toca no corpo de Cristo indignamente. Precisa liberar perdão. Façamos uma análise hoje. Alguém me ofendeu? Se alguém me ofendeu, preciso agora liberar esse perdão. Preciso agora liberar dentro de mim esse sentimento, esse ressentimento de alguém que me ofendeu. Porque eu vou tocar no corpo e no sangue de Jesus. Quem toca no corpo e no sangue de Jesus indignamente, com mágoa no coração, fica vulnerável. Olha isso aqui, ó. Fica vulnerável à fraqueza espiritual, a doenças emocionais e até mesmo físicas. Porque do emocional pula para o físico. Incrível, né? Quem tem mágoa no coração não tem comunhão com Jesus. Nós já lemos aqui, né? Então quem não perdoa não é perdoado. Quem entendeu essa parte? Quem tem mágoa não tem comunhão com Cristo. Olha que interessante. E quem não tem comunhão com Cristo logo não tem vida em si mesmo, porque Jesus é a vida. E quem não tem vida em si mesmo, por consequência, se torna um membro amputado do corpo de Cristo. Porque sem Cristo, como você não crê um membro vivo no corpo dele? Como? Ele é o cabeça. Um membro do corpo, quando morre, o que acontece? É amputado. A árvore que não dá fruto, o machado está posto na raiz. Se não der fruto, é cortada e lançada fora. Então é muito perigoso. É muito perigoso guardar mágoa, guardar ressentimento. Se acontecer alguma coisa, nós precisamos liberar perdão. E se nós, por um acaso, causar algum aborrecimento em alguém, precisamos nos humilhar, precisamos pedir o perdão, para que a pessoa libere o perdão. Porque a obra de Deus é muito séria. Louvado seja Deus, porque a presença do Espírito Santo é muito séria. Glória a Deus, não podemos partir dessa terra, ou Jesus voltando, não podemos estar desta maneira. Precisamos estar com o coração purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha só, essa parte que também precisamos guardar em nosso coração. Aquele que pede o perdão e aquele que precisa liberar o perdão. Então são duas classes de pessoa, né? Aquele que precisa pedir o perdão e aquele que precisa liberar o perdão. Quem está entendendo? Aquele que precisa pedir o perdão é aquele que causou o aborrecimento por alguma maneira, alguma palavra, alguma ação. Precisa pedir o perdão. Só que às vezes acontece até sem querer. Às vezes até na razão. Às vezes na razão uma pessoa aborrece. Você na razão e a pessoa aborreceu. Mas até nisso nós precisamos nos humilhar. Porque o crente não pode ser exaltado, não. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Não é os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso. Está escrito que aquele si mesmo, eu mesmo me humilhar, aí eu serei exaltado por Deus. Quem tem que entender, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. E temos aquele que precisa liberar o perdão. Às vezes o perdão precisa ser liberado, às vezes é coisa pequena, ou às vezes é coisa grande, às vezes foram coisas terríveis, mas às vezes uma coisa pequena. Mas mesmo sendo pequeno, por mais que seja pequena a mancha, continua sendo mancha.
Por mais que seja pequeno, ressentimento continua sendo ressentimento. Então, temos essa parte também. Quem pede perdão se humilha, mesmo na razão, é honrado por Deus, porque ele se humilhou, pediu perdão. Agora, quem libera o perdão também tem um ato de humildade. Ele é humilde para conseguir liberar o perdão, pois Cristo também nos perdoou, e por Cristo nós somos perdoados. Lá na cruz do Calvário, Cristo nos perdoou. O que Jesus falou para o Pai? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O homem pecando contra Deus, o homem crucificando o Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus, Cristo é o Filho de Deus. E ele dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Se Cristo me perdoou, eu também preciso perdoar aqueles que me ofendem. Aleluia! Preciso manter meu coração puro, preciso manter meu coração ligado em Cristo, para que Cristo venha habitar no meu coração, para que Cristo venha fazer morada no meu coração. Louvado seja o nome de Deus. O que a Bíblia diz do coração? Que dele procedem as saídas da vida. O que Jesus disse? A boca fala que o coração está cheio. Então aqui o coração, a alma é o centro das emoções, centro dos sentimentos. É onde o Espírito Santo de Deus quer habitar em nós, no nosso coração. Glória a Deus. Então, se o meu coração estiver cheio de sujeira, cheio de mancha, vai refletir nas minhas palavras, vai refletir nas minhas ações, e aí nós vamos descobrir qual é o fruto dessa pessoa. É por isso que Jesus disse: conhecereis a árvore pelo fruto. É o fruto da ação, do reflexo do que está no coração da pessoa, vai refletir o caráter da pessoa, o fruto do Espírito na vida da pessoa. Ou se não é o fruto do Espírito, vai refletir também aonde? Nas palavras. Aonde? Nas ações. Aonde? Nas decisões. Aonde? No jeito que pensa, no jeito que faz, no jeito que veste, tudo reflete por fora aquilo que está por dentro do coração. Se meu coração estiver cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, vai refletir por fora de mim a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não vou precisar falar que sou crente. As pessoas vão olhar e vão dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem cheio. Quanto de que me nasce. Aleluia. Então, enchamos o nosso coração da presença do Espírito Santo. A melhor forma de liberar a mágoa, liberar perdão, é encher o coração da presença do Espírito Santo. Se derrama na presença dele, pede a ele para te orientar se for preciso, pede para ele te ensinar a se humilhar, pede para ele entrar no teu coração, pede para ele arrancar, mas não deixa a raiz de amargura brotar no teu coração, em nome de Jesus. Não deixa a mágoa entrar, não deixa. Se alguém te ofender, perdoa ele, perdoa ela, ora por ele, diga que você ama ele em Cristo Jesus e que Jesus vai abençoá-lo. Jesus nos ensinou a amar aquele que nos ofende, a amar até aqueles que são os nossos inimigos. Ele nos ensinou a orar por aqueles que nos fazem mal. Ele disse na sua palavra, ele fala na sua palavra, para não trocar mal por mal, mas oferecer bem para quem te faz o mal, que será como brasas na cabeça desta pessoa. Aleluia! Glória a Deus. Bate palma e dá glória.